Olá, pessoal. Sou Gabriele Santos, aluna do curso de História aqui do Novo Pabuçu Caucaia. E o terceiro vídeo, com a complementação e finalização da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, eu finalizo falando com vocês agora sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como foi ela? Essa participação e quais seus interesses, suas participações na guerra, né, que o Brasil teve. O Brasil tinha seu governo, então, Getúlio Vargas, na época. Sua neutralidade devido à situação de guerra era um político hábil e acostumado a tirar proveito de situações e conflitos de guerra. E conservou suas relações comerciais com os alemães e os estadunidenses. Em janeiro de 1942, o Brasil teve um desentendimento porque Vargas declarou a favor de uma União das Américas contra o eixo. Com isso, a Alemanha respondeu com submarinos torpedearem e com isso causou a morte de centenas de pessoas. Inconformados com a tamanha violência nazista, milhares de brasileiros saíram às ruas exigindo que o Brasil entrasse em guerra com os países aliados. Por que se duvidava tanto da entrada do Brasil na guerra? Durante todo o período em que se manteve neutro diante da guerra, que começou na Europa em 1939, o governo brasileiro sofreu fortes pressões dos Estados Unidos para permitir às tropas norte-americanas o uso dos portos e aeroportos do Norte e Nordeste, considerados fundamentais para a defesa do continente. O presidente Getúlio Vargas aproveitou a ocasião para obter dos Estados Unidos a promessa de reaparelhamento das Forças Armadas brasileiras e de construção de uma grande usina siderúrgica. Eu vou explicar para vocês agora uma participação bastante especial que foi na Segunda Guerra Mundial, que são os pracinhas. Quem foram eles? E qual a participação deles na guerra? A FEB perdeu 454 soldados que durante muitos anos permaneceram no cemitério da Pistoia, Itália. Em outubro de 1960, o Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial, erguido no Rio de Janeiro, no recém-criado Aterro do Flamengo. Sua participação no conflito foi importante, pois tornou evidente a contradição vivida pelo Estado Novo, que enviava tropas para lutar pela democracia no exterior, mas internamente mantinha um regime ditatorial. O retorno dos contingentes da FEB precipitou, assim, a queda de Vargas em 1945. A FEB é Força Expedicionária Brasileira. Distintivo da FEB em 1944, essa é a imagem ao lado, amarelo com vermelho e azul, com uma cobra. Nome dado à Força Militar Brasileira, constituída em 9 de agosto de 1943, para lutar na Europa aos lados dos países aliados, contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Integrada inicialmente por uma divisão da infantaria da FEB, acabou por abranger todas as tropas brasileiras envolvidas no conflito. Adotou como lema "A cobra está fumando", em resposta àqueles que consideravam ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra. E aqui finalizo a terceira parte da explicação da aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada.